O granito da Grande Pirâmide. Se você deu uma olhada na famosa Câmara do Rei, seu paredes e seu teto são o forro de... Os aposentos do rei são todos feitos com blocos gigantescos de granito. E se tudo o que nos disseram sobre como os antigos egípcios talhavam granito. Fisicamente impossível? Graham Hancock simplesmente mudou completamente as regras do jogo. É muito difícil para os arqueólogos. Explique como isso foi feito, usando puramente alavancagem e vantagem mecânica. De pedreiras inacabadas com aparência de máquina. Sulcos em um núcleo de perfuração que supera o desempenho. A tecnologia moderna é 500 vezes mais avançada. Isso não é teoria marginal. É a prova de que algo está faltando. Será que havia algum esquecido? Civilização com ferramentas avançadas? Ou estamos ignorando evidências escondidas bem na nossa frente? Visão? Acho que estamos olhando novamente para um caso perdido. Tecnologia. E era essa antiga. Apocalipse. Há 12.800 anos, que dizimou, que provém dos bancos de memória humana. Graham Hancock revela como os antigos egípcios talhavam granito com prova. Continue assistindo. Fica ainda mais louco. Além do cobre e da areia. Durante séculos, a arqueologia convencional tem sustentado que o granito maciço, blocos usados no Grande Egípcio. As pirâmides foram moldadas usando cobre, cinzéis martelos de pedra e areia. No entanto, Graham Hancock foi categórico ao afirmar categoricamente, rejeitou essa conclusão, baseando-se em leis conhecidas da física em vez de... Hancock concluiu que, em relação ao viés pessoal, cortar granito com cobre é quase impossível. Nessa escala isso que mede a resistência de um material e arranhões. O cobre está em torno do terceiro lugar, enquanto o granito fica entre 6 e 7. Um material mais macio não pode. Cortaria eficientemente um mais duro. Isso seria simplesmente desgaste antes de fazer qualquer coisa. Progresso significativo. Arqueólogos experimentais tentando. Este método confirmou o problema. Brocas de cobre e abrasivos de areia. Eles trabalhou dentro dos limites da corrente principal. Egiptologia. Evitando ferramentas modernas. Depois, muitas horas de trabalho contínuo, a broca havia penetrado apenas alguns centímetros. O cobre desgastou-se. A areia mal escavou a pedra. O progresso foi praticamente nulo. Os próprios pesquisadores descreveram o processo tão dolorosamente lento e impraticável. Apesar dessas limitações, o Egito é repleto de obras extraordinárias em granito. Obeliscos esculpidos a partir de blocos únicos pesam centenas de toneladas. Vasos de pedra apresentam paredes tão finas quanto cascas de ovo, perfeitas. Simetria. Interiores lisos e exteriores e cantos alinhados em ângulos precisos de 90 graus. Registros antigos apoiam essas conquistas, mas eles desafiar o senso comum. Como isso poderia acontecer? A precisão foi alcançada. Com ferramentas primitivas, o Serapeum de Saqqara fez isso. Questão inevitável. Sob o deserto, encontra-se um sistema de túneis que abrigam 24 granitos colossais. Caixas, cada uma pesando entre 70 e 100 toneladas e com aproximadamente 11 pés de altura. Alto, cada uma foi esculpida em uma única pedra, transportada de pedreiras distantes. Moderno. As medições revelam desvios na superfície de apenas 1 milésimo de polegada, uma precisão que rivaliza com a dos modernos. Usinagem industrial. Este nível de tolerância é comparável à exigida por fabricantes aeroespaciais modernas para componentes de motores a jato que são produzidos em instalações com temperatura controlada, usando máquinas guiadas por computador. Alcançar tal, as tolerâncias atuais exigem estabilidade. Máquinas, movimento controlado e precisão consistente. Escultura manual sempre produz irregularidades. No entanto, esses blocos são uniformes e lisos. Semelhante à pedra aplainada à máquina, marcas de ferramentas visíveis sugerem pequenas irregularidades. Variações consistentes com ligeira linearidade. Irregularidades ou desgaste ao longo de milênios, não a imprevisibilidade das mãos humanas.
Hancock seguiu essa evidência até o Pedreiras em si. Ele observou cortes inacabados exibindo reto, canais, larguras consistentes e suaves, paredes, os sulcos parcialmente destacados. Os blocos indicavam passagens uniformes repetidas, mais consistente, com serras ou avançadas, ferramentas de corte em vez de pedras de moagem. O problema não, argumentou Hancock, não é falta de imaginação entre arqueólogos, mas uma falha em conciliar evidências físicas com narrativas aceitas. Aceitar cobre. Considerando que os cinzéis são suficientes, é preciso ignorar relações de dureza, fabricação, tolerâncias, deficiências experimentais e a enorme dimensão da obra. A egiptologia frequentemente se engana com a repetição para comprovar. Nas palavras de Hancock, qualquer tipo de explicação, quando repetida muitas vezes torna-se aceito, mesmo quando falha em testes mecânicos básicos. E é por isso que tantas peças da história se perdem. Disso, Hancock propôs uma alternativa. Se granito não poderia ter sido cortado como primitivo, ferramentas, então algo está faltando a história. Ou os egípcios tinham ferramentas ou técnicas que não usamos mais. Reconhecer ou eles herdaram conhecimento de uma civilização antiga e esquecida. As pedras não mentem. E este processo marcou o início de sua carreira. Desafio à história convencional. O terror do jovem Dus. Segundo Graham Hancock, o aluno usa conhecimento tecnológico por trás As pirâmides não se originaram no período dinástico. Egito. Ainda assim, pode-se rastrear sua origem até o fim da última era glacial durante os jovens Dus. Neste momento, temperaturas em todo o hemisfério norte caiu abruptamente. As camadas de gelo se expandiram. Os níveis flutuaram violentamente. Ecossistemas colapsou e muitos grandes animais da era glacial desapareceu em pouco tempo. Esta catástrofe global, Hancock propõe a existência de um avançado, civilização anteriormente desconhecida. Ele descreve-a como uma cultura mundial que estava interligado, mas entre si carecia de poder centralizado, monopólios ou política destrutiva. Apesar de sua sofisticação, esta sociedade não conseguiu sobreviver ao clima seco mais jovem. Intactas suas cidades e tecnologia, os sistemas foram destruídos, deixando para trás apenas vestígios dispersos. Essa hipótese permanece altamente controversa dentro da comunidade arqueológica. Corrente principal. Arqueólogos argumentam que não há nada físico. Evidências. Nenhuma cidade, artefatos ou foram descobertos registros escritos que comprovam definitivamente tal avanço. Existia uma civilização global. Monumentos que Hancock cita como remanescentes têm arqueologia convencional. Explicações. Hancock argumenta que esses remanescentes são o que agora reconhecemos como inexplicável. Monumentos antigos, ruínas sem clareza, origens históricas e mitos preservados, por meio do folclore. Central para a narrativa são os sobreviventes do catástrofe. Ele os descreve como navegadores habilidosos, engenheiros e astrônomos, sacerdotes nômades, que preservaram fragmentos de seus perdidos. Conhecimento. Depois disso, eles viajou pelo mundo, encontrando populações de caçadores-coletores que suportou o colapso. Para preservar o que eles sabiam, eles ensinaram. Com o tempo, os ensinamentos lançaram as bases para novas possibilidades. Sociedades pós-cataclísticas. Porque esse conhecimento apareceu extraordinário para populações isoladas. Os próprios professores, eventualmente, mitificados como deuses, portadores da cultura ou heróis civilizadores. Dentro disso, nesse contexto, o Egito se torna um dos principais beneficiários dessa herança, conhecimento. Hancock sugere que o Egito, a arquitetura monumental, não era uma começo experimental, mas aplicação de técnicas já bem compreendido muito antes dos tempos dinásticos. Essa interpretação altera as origens de construção em pedra em grande escala, dos faraós e de volta às profundezas, pré-história. Nesta fase de sua tese, Hancock
oferece mais perguntas do que firmeza. Conclusões. Ele sustenta que as pirâmides foram construídas pelos egípcios, mas não foram inventados por eles. Em vez disso, ele propõe que eles foram construídos para comemorar ou preservar a memória de alguém. Evento crítico ligado ao século centenário. Intervalo, Dries mais jovem. Certamente, a astronomia no Antigo Egito. E quanto a uma espiritualidade em vez de uma ciência, perseguição. Não há dúvida disso. Hancock também rejeita o convencional. Interpretação da caixa de granito. Não, Câmara do Rei como um sarcófago para Faraó Khufu. Ao contrário de outros equipamentos funerários reais, o cofre está completamente sem decoração, porta-cartões, sem hieróglifos identificadores, e é muito grande para ter sido transportado através de as passagens internas da pirâmide, indicando que foi colocado durante construção. Ele, portanto, argumenta que funcionava mais como um vaso ritualístico do que um caixão. Nessa interpretação, um iniciado estaria dentro do cofre, passar por estados alterados de consciência, potencialmente experimentando uma jornada simbólica rumo às estrelas. Hancock relaciona essa ideia a textos sagrados antigos, e a estelar precisa da pirâmide, alinhamentos, particularmente aqueles associados a cinturões estelares. Ele descreve o cofre como instrumento ritual e a própria Câmara do Rei como uma fonte de energia, câmara em vez de túmulo. Outros pesquisadores e teóricos levantaram questões semelhantes, e alguns viajaram eles próprios para o Egito em tentativas conciliar as evidências físicas com explicações históricas aceitas. Registros inscritos em granito. Uma nova linha de investigação teve início em 1883 com o arqueólogo britânico William Flinders Petrie. Numa época em que a maioria dos exploradores em Egito estava focado em ouro, múmias e relíquias da moda, Petrie chegou com paquímetros, réguas, fitas métricas e ferramentas de calibração para estabelecer as bases, para uma abordagem mais aprofundada e técnica, a egiptologia. Entre as descobertas mais significativas de Petrie eram núcleos de perfuração de granito, cilíndricos, subprodutos de perfuração antiga, operações que haviam sido descartadas e deixado em ruínas perto de pirâmides. Esses objetos, facilmente confundidos com escombros, exibindo inúmeras espirais, sulcos ao redor de suas superfícies. Os sulcos eram uniformemente espaçados e consistentes, em profundidade e ângulo, e ia do topo até parte inferior, muito semelhante a de rosqueamento de um parafuso moderno. Quando Petrie, medindo o espaçamento, ele calculou que a broca avançou para o sólido, granito a uma taxa de 1/10 de polegada, por rotação individual. Alcançar a taxa de alimentação exigiria algo extraordinário, controle. Força descendente superior a 2 toneladas e uma superfície de corte capaz de suportar estresse extremo sem deformando ou embotando. Isso, imediatamente, levantaram questões sérias. Ferramentas de cobre, por sua natureza, desgastam-se de forma irregular sob o estresse e a perfuração manual produzem padrões irregulares. Se apenas o cobre tivessem sido usados, os sulcos variavam em profundidade, espaçamento e ângulo. Em vez disso, Petrie não encontrou nenhuma variação desse tipo. A precisão sugeria uma mecânica, processo controlado em vez de manual. Trabalho. Os sulcos mais de perto. Assemelhava-se mais à usinagem moderna do que a qualquer outra coisa, conhecido por meio de ferramentas antigas. Petrie compararam-nas a brocas com ponta de diamante, usado em sistemas contemporâneos, observando que cada componente de tal sistema devem trabalhar juntos para manter uma taxa de alimentação constante. Com base nessa análise, Petrie concluiu que as próprias brocas de cobre eram incompleto. Ele propôs que eles originalmente continham elementos de corte embutidos, possivelmente feitos de quartzo, granito ou até mesmo diamante. Um furo de perfuração descoberto em uma pedreira. Enguizé intensificou ainda mais os seus dúvidas sobre explicações aceitas. Após examinar o local, Petrie questionou quanto conhecimento técnico poderia ter se perdido ao longo do tempo,
perguntando se o cobre em sua forma básica poderia explicar tais resultados. Décadas depois, entusiastas online apresentaram uma explicação alternativa. Eles argumentavam que as ferramentas estavam completas e que o verdadeiro mecanismo residia no uso de areia de quartzo e água. Nesse modelo, a broca de cobre não cortava o granito diretamente. Em vez disso, a areia, mais dura que o granito, atuava como agente abrasivo. Embora esse processo fosse extremamente trabalhoso e lento, os defensores da teoria descartaram essa preocupação, apontando para a dependência do Egito em grandes forças de trabalho, incluindo a escravidão. Na década de 1920, o químico e egiptólogo Alfred Lucas contestou formalmente a hipótese da ponta com joias de Petri. Lucas argumentou que os egípcios não incrustavam diamantes ou esmeril em ferramentas de cobre. Em vez disso, ele propôs o uso de um pó abrasivo solto, composto de quartzo finamente moído, misturado com água. Ele considerou essa abordagem mais plausível, pois dependia de materiais locais abundantes, em vez de um processo complexo de cravação de pedras preciosas em metal. Lucas também sugeriu que as partículas abrasivas poderiam se incrustar temporariamente no cobre macio durante o uso, criando a aparência de dentes de corte fixos quando examinadas posteriormente. Sua explicação estava em consonância com as teorias posteriores dos fãs, embora nenhuma dessas ideias tenha sido comprovada conclusivamente. Petri publicou suas descobertas nas pirâmides e templos de Gizé em 1883. Ao mesmo tempo, Lucas apresentou uma resposta por meio de diversas publicações, culminando em seu livro didático de 1926, Materiais do Antigo Egito. Petri acabou por preservar e catalogar os núcleos de perfuração, que hoje permanecem praticamente despercebidos no Museu Petri, em Londres. Para a maioria dos visitantes, parecem ser fragmentos de pedra insignificantes. Para historiadores e pesquisadores de outras áreas, no entanto, um espécime conhecido como Núcleo 7 destaca-se como um dos artefatos mais reveladores da egiptologia. O Núcleo 7 apresenta um sulco espiral, que indica uma taxa de penetração de aproximadamente 0,1 polegada por revolução. Essa taxa de penetração excede significativamente o que seria esperado de perfurações manuais, com ferramentas primitivas, uma descoberta que renovou o interesse pelo mistério. A partir da década de 1980 e por quase 40 anos, o arqueólogo e engenheiro experimental Denis Estes testou inúmeras teorias relacionadas à alvenaria do Antigo Egito. Por fim, ele se concentrou no modelo de abrasivo solto. Stu perfurou buracos e recuperou testemunhos usando areia de quartzo com sucesso, mas os resultados mostraram apenas anéis de estrias horizontais, em vez de um único sulco espiral contínuo. Mais tarde, ele concluiu que o fracasso decorreu da incapacidade de replicar a taxa de avanço e a técnica precisas documentadas em achados egiptológicos. Essas limitações experimentais foram posteriormente citadas por Graham Hancock, que as utilizou para argumentar que as explicações convencionais não conseguem dar conta adequadamente da precisão de engenharia observada no Núcleo 7. Em sua visão, o artefato representa um remanescente tecnológico de um sistema que a compreensão moderna ainda não conseguiu abarcar. Mais de 40 mil relíquias foram recuperadas no Egito, muitas datando de mais de 5 mil anos atrás, do período pré-dinástico. Esses objetos são anteriores às pirâmides e ao próprio estado dinástico formalmente reconhecido. Isso levanta uma questão central. Qual é a verdadeira origem dos fundamentos tecnológicos do Egito? E como os engenheiros respondem aos desafios apresentados por arqueólogos e jornalistas que questionam a narrativa convencional? Mais pesquisadores questionaram por que os arqueólogos reconstroem o passado por meio de vestígios materiais e textos antigos. Eles são treinados para interpretar símbolos, analisar ossos e montar cronologias a partir de evidências fragmentadas. No entanto, quando a questão muda do que foi construído para como foi fisicamente fabricado, sua expertise muitas vezes atinge seus limites. Compreender os processos de fabricação exige um conjunto diferente de perguntas. É aqui que os engenheiros entram na discussão. Uma das figuras mais influentes nessa reavaliação técnica é Christopher Dunn, engenheiro com mais de 50 anos de experiência em fabricação aeroespacial de alta precisão. Dunn iniciou sua carreira como aprendiz de torneiro mecânico em Manchester, Inglaterra, onde aprendeu a moldar metal com tolerâncias extremamente rigorosas. Níveis de precisão medidos em milésimos de polegada, comparáveis aos observados em artefatos como as caixas de granito do Serapum.
Mais tarde, mudou-se para os Estados Unidos, onde trabalhou com lasers industriais, sistemas de corte avançados e processos de controle de qualidade para componentes de motores a jato. Ao longo de sua carreira, Dunn aderiu a um princípio fundamental: os materiais não mentem. Superfícies planas, ângulos corretos e curvas simétricas preservam um registro físico dos métodos utilizados para produzi-los. O estudo direto de artefatos egípcios por Dunn começou em 1986, quando ele viajou ao Egito pela primeira vez para realizar pesquisas de campo. Seu interesse pela engenharia egípcia, no entanto, havia sido despertado quase uma década antes, em 1977, após a leitura de Segredos da Grande Pirâmide, de Peter Tompkins. Desde então, Dunn visitou o Egito pelo menos 14 vezes, realizando medições técnicas detalhadas de monumentos em todo o Planalto, de Gizé e além. Seus exames incluíram as caixas de granito do Capion, estátuas colossais e testemunhos de perfuração deixados em antigas pedreiras. O que ele observou, em sua visão, ia muito além do artesanato simbólico ou decorativo. Em seu livro de 1998, Dunn propôs que a Grande Pirâmide funcionava não como um túmulo, mas como uma sofisticada máquina de captação de energia. Ele sugeriu que ela explorava a ressonância acústica e as propriedades elétricas do granito para converter as vibrações da Terra em radiação de micro-ondas ou energia elétrica. Essas interpretações teóricas, particularmente a hipótese da captação de energia, não foram aceitas pela arqueologia convencional e vão além das observações técnicas documentadas por Dunn sobre o trabalho preciso em pedra. Baseando-se em sua experiência em sistemas de foguetes e engenharia de precisão, Dunn argumentou que a extrema precisão observada em artefatos do Antigo Império, como a simetria das estátuas de Ramsés II e as superfícies polidas, como espelho das caixas de Serapion, só poderiam ter sido alcançadas com o uso de ferramentas rotativas de alta velocidade e maquinário potente, e não com simples cinzéis de cobre. Ele afirmou ainda que certas estátuas, máscaras e elementos arquitetônicos pareciam ter sido projetados deliberadamente para resistir à replicação por gerações posteriores, sugerindo um nível subjacente de segredo político ou tecnológico. O trabalho de Dunn o levou de volta à descoberta original de William Flinders Petrie sobre os núcleos de perfuração em granito. Após conduzir seus próprios experimentos, Dunn enfatizou publicamente a observação de Petrie de que o núcleo 7 apresentava uma taxa de avanço aproximadamente 500 vezes maior do que a das brocas diamantadas modernas. Ele reforçou as medições de Petrie referentes ao avanço em polegadas por revolução das ranhuras espirais, trazendo renovada atenção às implicações dessas descobertas. Enquanto historiadores alternativos elogiavam o trabalho de Dunn por seu rigor técnico, os egiptólogos tradicionais rejeitavam suas conclusões como pseudociência, argumentando que suas teorias, assim como as de Graham Hancock, careciam de evidências arqueológicas suficientes. À medida que o debate se expandia, a geologia introduziu mais uma perspectiva. O geólogo Dr. Robert Shook, da Universidade de Boston, entrou na discussão por meio de sua análise da Grande Esfinge. Embora os egiptólogos tradicionalmente datem o monumento por volta de 2500 a.C., Shook concentrou-se nos padrões de erosão gravados no corpo da esfinge e nas paredes do recinto. Ele identificou uma profunda erosão vertical consistente com chuvas prolongadas, em vez de areia carregada pelo vento. Isso representou um sério desafio à cronologia aceita, visto que o Egito tem sido hiperárido por pelo menos 5.000 anos. Shook concluiu que a esfinge deve ser significativamente mais antiga, datando de um período em que a região experimentou fortes chuvas. Suas estimativas iniciais situavam sua construção entre 5.000 e 7.000 a.C. No entanto, ele posteriormente revisou essa data para aproximadamente 10.000 a 12.000 anos atrás, alinhando-a com o fim da última era glacial. Mais recentemente, Shaw sugeriu que a cabeça da esfinge pode ter sido esculpida novamente a partir de uma forma anterior, possivelmente um leão, durante o período dinástico. Além da geologia, pesquisadores independentes também entraram em campo em busca de respostas. Um desses esforços partiu de Leonard Gorlick, um ortodontista, e John Gwinnett, um cientista de biomateriais. A partir de 1983, a dupla ajudou a transformar o estudo de estruturas de pedra antigas,
aplicando técnicas forenses modernas a artefatos arqueológicos. Eles foram os primeiros pesquisadores a usar microscopia eletrônica de varredura para analisar marcas de ferramentas em pedra. Como artefatos grandes não cabiam em um microscópio eletrônico, eles desenvolveram um método não destrutivo usando materiais odontológicos de silicone para criar moldes de alta resolução de furos de perfuração. Esses moldes foram então examinados microscopicamente e comparados com marcas produzidas durante perfurações experimentais controladas. Gorelice e Gwinnett também analisaram a tampa de um sarcófago de granito do Antigo Império, datada de aproximadamente 2500 a.C., em um esforço para resolver a antiga divergência entre Petrie e Alfred Lucas. Seus resultados indicaram que a areia de quartzo seca e solta era o principal abrasivo usado na perfuração, pois produzia padrões de riscos entrecruzados, consistentes com os observados em artefatos antigos. Eles descobriram ainda que a linha regular vista em alguns núcleos de perfuração poderia resultar de misturas de abrasivos e lubrificantes, ou de abrasivos combinados com escória que se ligava temporariamente a brocas de cobre macio. Embora suas descobertas apoiassem o uso de ferramentas relativamente simples, eles identificaram uma anomalia crítica. Em alguns casos, a precisão dos sulcos era tão alta que o abrasivo parecia funcionar como uma ponta de corte fixa, em vez de um meio aleatório. Essa conclusão resultou de uma reavaliação das observações originais de Petrie. Petrie argumentou que os sulcos profundos e uniformes no núcleo 7 só poderiam ser produzidos por dentes de corte fixos, feitos de pedra preciosa ou esmeril, inseridos na broca de cobre, sustentando que a areia solta seria muito caótica para produzir tal consistência. Gorelick e Gwinnett contestaram essa hipótese por meio de análises em microscopia eletrônica de varredura, MEV, demonstrando que dentes de corte fixos não eram necessários para se obter o efeito de ponta fixa. Eles identificaram o processo responsável como lapidação. Durante a perfuração, grãos abrasivos duros, como esmeril ou corândio, podem ficar temporariamente incrustados na superfície macia do cobre. Por breves intervalos, esses grãos se comportam como pontas de corte fixas, esculpindo sulcos profundos e regulares no granito antes de se soltarem ou se desgastarem. Esse mecanismo explica como sulcos altamente uniformes podem se formar sem ferramentas avançadas, ao mesmo tempo que expõe as limitações das explicações tradicionais quando confrontadas com extrema precisão. Na prática, este trabalho refutou a alegação de que a broca de cobre preservada no museu estava incompleta. O que faltava não era um componente da ferramenta, mas sim o conhecimento detalhado da própria técnica. Embora muitas questões tenham sido resolvidas por meio desta pesquisa, outras permanecem sem resposta. A questão não é mais se essas anomalias existem, mas por que persistiram por tanto tempo, apesar de décadas de avanços tecnológicos e investigações. Fechando as pirâmides. As questões levantadas pelo núcleo 7 e pelas caixas de Serapeum levaram os pesquisadores a buscar evidências adicionais dentro das próprias pirâmides. Mas essa busca tornou-se cada vez mais restrita. Em 1993, um projeto de engenharia rigorosamente controlado dentro da Grande Pirâmide de Gizé desencadeou um dos episódios mais controversos da egiptologia moderna. O projeto começou com uma preocupação prática. O aumento da umidade dentro da pirâmide ameaçava a integridade de seus blocos de granito. Para resolver esse problema, o Instituto Arqueológico Alemão, no Cairo, contratou o engenheiro alemão de robótica Rudolf Gantenbrink para projetar e instalar um sistema de ventilação permanente nos dutos internos da pirâmide. Gantenbrink financiou grande parte do projeto com recursos próprios. Para concluir a tarefa, ele projetou um robô compacto, especificamente construído para navegar pelas estreitas passagens internas da pirâmide. Esses dutos, comumente chamados de poços de ventilação, medem apenas cerca de 20 centímetros quadrados, muito pequenos para o acesso humano. Seu propósito permaneceu incerto por gerações. Com a aprovação do diretor do instituto, Dr. Renner Stableman, e autorização de autoridades egípcias de antiguidades, incluindo o Dr. Zahi Hawass, Gantenbrink foi liberado para investigar os poços que partiam da Câmara da Rainha. A tarefa foi considerada de baixo risco e de importância arqueológica limitada. Não se esperava nenhuma descoberta importante. O Upuat-2 foi equipado com luzes, uma câmera e um sistema de esteiras.
Ele se movia pressionando o teto e o chão do poço por meio de um parafuso sem fim de alta pressão, o que lhe permitia escalar superfícies íngremes e fechadas. Em março de 1993, o robô entrou no Poço Sul da Câmara da Rainha e transmitiu imagens ao vivo de uma área selada por mais de 4.000 anos. Após percorrer mais de 60 metros, o robô encontrou um fim inesperado. O poço não se abria para o exterior nem se conectava a outra câmara. Em vez disso, terminava em uma laje de calcário cuidadosamente trabalhada, com 2 pequenos pinos de cobre incrustados simetricamente. Essa estrutura logo ficou conhecida como Porta de Gunton Brinks. Localizada a aproximadamente 63 metros de altura no poço, representou uma descoberta sem precedentes. Pela primeira vez, os pesquisadores encontraram uma barreira arquitetônica intacta no interior da pirâmide. Ela deixou de ser vista como um beco sem saída e passou a ser considerada um selo deliberado. O que havia além dela era desconhecido, e sua própria existência desafiava antigas suposições sobre o projeto interno da pirâmide. O interesse público cresceu rapidamente. No início de abril, preocupado com o fato de a importância da descoberta estar sendo minimizada, Gunton Brink anunciou as descobertas à imprensa internacional sem a prévia autorização das autoridades egípcias. A resposta foi imediata e hostil. O Conselho Supremo de Antiguidades do Egito acusou Gunton Brink de violar o protocolo arqueológico ao ignorar o processo de aprovação estatal. A confiança ruiu. Em poucas semanas, ele foi removido do projeto, proibido de trabalhar novamente dentro da pirâmide, e seu robô foi confiscado. A exploração foi completamente interrompida, não apenas para Gunton Brink, mas para todos os pesquisadores independentes que atuavam no Egito. O Dr. Zahi Hawass foi temporariamente suspenso de seu cargo como inspetor-chefe do Planalto de Gizé. Por quase uma década depois disso, nenhuma outra exploração robótica dos poços da Câmara da Rainha foi permitida. Em 2002, as autoridades egípcias permitiram que uma equipe da National Geographic perfurasse a laje de calcário usando um robô equipado com câmera. A transmissão revelou que atrás da porta havia aproximadamente 20 centímetros de espaço vazio, seguido por outra pedra bloqueando a passagem. Quando uma câmera foi finalmente inserida além dessa segunda barreira, nenhuma câmara oculta foi encontrada, apenas o final do poço. Quase 10 anos depois, inspeções revelaram que o Poitou havia deixado marcas de arranhões e pequenas fraturas nas paredes de calcário Tour, de textura macia. Em resposta, o Conselho Supremo de Antiguidades proibiu o uso de todos os modelos robóticos existentes dentro da pirâmide. Para retomar a exploração sob um controle mais rigoroso, as autoridades egípcias organizaram o que ficou informalmente conhecido como uma Olimpíada de Robótica Monopolizada. A competição foi realizada dentro de uma réplica em tamanho real do Poço da Câmara da Rainha. O projeto vencedor veio da Universidade de Leeds. Seu robô, chamado Jetty, utilizava um movimento mais suave, semelhante ao de uma lagarta, agarrando-se às paredes do poço sem esteiras, para reduzir os danos à superfície. Ao mesmo tempo, o Egito centralizou todas as principais pesquisas sobre pirâmides sob autoridades nomeadas pelo governo. Equipes independentes não podiam mais obter permissões, a menos que se juntassem a consórcios estatais rigorosamente monitorados. Acordos rigorosos de confidencialidade tornaram-se prática padrão. As descobertas deixaram de ser anunciadas no momento em que eram feitas, passando a ser divulgadas apenas quando as autoridades decidiam fazê-lo. Pesquisadores independentes gradualmente se retiraram. Esse sistema permanece em vigor até hoje. As autoridades egípcias argumentaram que essas medidas eram necessárias para proteger o monumento e preservar o turismo. Os críticos, incluindo cientistas e pesquisadores, contestaram, afirmando que as restrições limitavam a investigação científica e desencorajavam a pesquisa aberta. Argumentaram que as regulamentações visavam menos a preservação e mais a proteção de narrativas históricas estabelecidas. Pesquisas externas, mesmo quando cientificamente sólidas, eram frequentemente restringidas se apresentassem risco de controvérsia ou desafiassem interpretações já consolidadas. Graham Hancock tem criticado consistentemente essa mudança, argumentando que a questão não é mais sobre ciência, mas sobre controle de acesso. Em sua visão, o controle sobre o passado do Egito concentrou-se em instituições interessadas em preservar sua autoridade
e suas carreiras. A história, argumenta ele, pertence a todos, não às burocracias. Como o registro das conquistas antigas não está preservado em textos, mas sim enterrado sob a terra, aguardando para ser descoberto, restringir o acesso à investigação equivale a silenciar o passado. Após décadas fazendo perguntas, Hancock descreveu ser excluído da busca por respostas como algo não apenas restritivo, mas fundamentalmente injusto. Obrigado por assistir. Agora, confira os vídeos que aparecerão na tela para mais histórias inacreditáveis.